E é neste sentido que eu escolhi para tratar aqui uma temática, não sei se você já está lá, uma temática que está no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque diante de tudo isso que vos falei, nós temos que escolher o caminho que vamos andar. Escolher caminho aqui, as atitudes, o comportamento, tudo aquilo que vamos fazer da vida, como nós vamos nos utilizar dos dons e talentos que Deus nos deu, das habilidades que o Senhor nos dá, da energia, o poder do Senhor sobre a nossa vida. Que energia, poder, entende? Do Senhor sobre a nossa vida. Como nós vamos utilizar isso? De que caminho vamos tomar, levando conosco todas as ferramentas que o Criador nos dá para para viver melhor o dia de hoje. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12 e o último versículo, a última parte do versículo. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim, no versículo 31 do capítulo 12. Ele nos fala assim: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Existe um caminho que é melhor do que todos os outros caminhos. Existe um caminho que supera todas as outras alternativas de passagem pela vida. Como eu disse, não sabemos, não vamos saber nada do amanhã, então não adianta nos preocupar com o amanhã. A hipótese do Criador abrir uma janela da onisciência para nós, eu posso dizer que hoje ela é nula. Não há razão para ele fazer isso. Como eu disse, não nos alegraríamos nem com a bênção por causa da ansiedade. E talvez entrássemos em desespero com os males que estão por aí. E Jesus disse que todo dia tem o seu próprio mal. Ele diz que tem mal todo dia. Isso você já ouviu um pregador pregar? Temática de hoje: o mal de todo dia. Ninguém quer pregar isso, mas Jesus pregou. Ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. O dia de amanhã acontecerá por si mesmo. Ele está determinado para quem Deus quer. Entendeu? Cada dia tem o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Então, não se preocupe e cuide de hoje. Eu costumo dizer assim, tem dia que o mal, ou o Senhor me protegeu de vê-lo, talvez o mal, por exemplo, o mal do dia de hoje, talvez fosse tão grande para mim, que ele me protegeu e não deixou eu ver ainda. Eu não vi. Se considerarmos o calendário hebraico, ou a forma de contagem do dia, que das 18 horas de ontem até as 18 horas de hoje, que passou, eu não vi o mal. Não vi. Só via Gui lá em casa. Entendeu? E não é mal. Não é mal. Então, não vi o grande mal que está lá. Entendeu? Porque Deus me preservou de vê-lo, talvez para eu não me assustar demais, não morrer de susto, entende? Ou o mal do dia de hoje foi tão pequenininho, foi tão minúsculo que eu nem o percebi. Só que o fato é que na dualidade de cada dia, todo ele tem o seu próprio mal. Olha só. E eu vou ter que fazer as minhas escolhas. Se nesse dia eu sirvo a Deus, se eu não sirvo, se eu oro, se não oro, se estudo, se não estudo, se trato as pessoas com gentileza ou com grosseria, eu vou ter que fazer todas as minhas escolhas neste dia. E vou fazer. Você também. Ninguém escapa. Alguém disse assim, até eu não querer escolher já é uma escolha.
Escolhe aí. Não, não quero escolher, já escolheu. Escolheu não escolher. Já é uma escolha. Então não tem como evitar as escolhas. Nós vamos ter que escolher. E o nosso dia vai ser feito de escolha. Na bifurcação de um caminho que Jesus nomeia como caminho largo ou caminho estreito. Na bifurcação de como João escreve no texto de suas cartinhas e coloca, cartinhas é porque é carinhoso, tá? Não é que ela é menor, nem abaixo das outras. Não, é só é que o João fala com tanto amor, com tanto carinho, que a gente acaba chamando a carta do João de cartinha, entendeu? E lá ele coloca, olha, você vai ter que ser ou luz ou treva, bem ou mal. As escolhas estão aí, elas vão ser feitas. E nós vamos ser pesados no fim de todas as coisas, quando o Criador nos chamar, pelas escolhas feitas. Onde pesar mais é o que nós vamos ter. Se todas as minhas escolhas fizeram uma somatória de egocentrismo, de ódio, de mágoa, de rancores, de atitudes equivocadas, de treva. Como nós queremos nomear, é o mesmo ensino. Eu falei, quando iniciei o Apocalipse com vocês aqui, que nós vamos retomar, eu disse para vocês que o Apocalipse está dividido de 7 em 7 partes, né? O número 7 vai definindo ele, e ele é a mesma história contada 7 vezes. Já falei isso para vocês. E quando nós vamos para dentro das Escrituras, o que nós vamos encontrar é o mesmo assunto sendo tratado de várias maneiras. O mesmo assunto sendo tratado com várias metáforas. Às vezes o escritor vai usar a luz e as trevas para falar do bem e do mal. Outras vezes vai usar caminho, como Jesus usou caminho, né? Caminho largo, caminho estreito. É sempre uma metáfora para definir entre bem e mal, na bifurcação da vida, nas escolhas que temos que fazer dentro do nosso dia a dia. E é aí que a Escritura é repleta de tratados de caminhos. Por exemplo, o Salomão, em sua sabedoria, escreveu e disse: há caminhos, existe caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Olha só. O escritor, profeta bíblico também trouxe o caminho do justo. Olha só, o caminho do justo. Então tem o caminho do justo, mas tem o caminho do ímpio também. E ele diz que o caminho do justo é um caminho que leva à iluminação. Só o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, brilhando mais. Quanto mais justo vamos nos tornando em Deus, pela fé em Cristo, mais iluminação nós temos, mais sabedoria, mais conhecimento. Mas ele fala do caminho, o caminho dos ímpios perecerá. Quem não é piedoso, quem não tem piedade, vai perecer. Quem é do mal vai perecer. Está lá escrito. E assim são. E aí surge o Paulo dizendo para nós. Claro, ele está escrevendo a carta aos irmãos de Corinto. Mas nós vamos tirar lições do versículo que o Paulo está escrevendo. Daí ele fala que tem um caminho que é mais excelente. Tem um caminho que é diferente de todos os outros caminhos. É um caminho de excelência. E olha que Isaías falou do caminho santo. E disse que o caminho santo é um caminho alto. Veja, tem caminho alto e tem caminho baixo. E ele disse, o caminho santo, este é um caminho santo. O imundo não passa por ele. Quem é sujo, quem tem maus pensamentos, quem tem más intenções, quem está no coração com maquinação de mal, não consegue passar pelo alto caminho, pelo caminho santo, não dá. Mas ainda assim, o Paulo vai dizer, eu quero vos falar de um caminho mais excelente. Contextualizando o que o Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, quem eram os irmãos de Corinto? Corinto era uma igreja problemática. Tem gente que pensa que as igrejas lá do primeiro século eram tudo igreja abençoada, assim, tudo, dava tudo certo, né? Tem gente, a igreja primitiva, tem canções que cantam isso, né? A igreja primitiva, a igreja de Corinto era uma igreja com problema, cheia de problemas, tinha de tudo. Tinha adúlteros,
tinha até filho que não respeitava a mulher do pai. A igreja de Corinto era uma igreja onde congregava gente de tudo quanto é tipo. Mas é interessante que ela também se destacava por ser uma igreja com muitas habilidades, com muitos dons. Tinha lá, o Paulo lista isso, não quer dizer que só tem esse número de dons, mas o Paulo lista numa primeira etapa de dons aqui 9 dons, o que ele chama de dons do Espírito, ou seja, dons que vêm da imatéria, uma capacidade de energia interna que o sujeito recebe a fim de ter habilidades e percepção e até energia para transmitir para o outro, quando ele chama dons de curar. Tem gente aí em Corinto que tem a capacidade de colocar a mão sobre um canceroso e estagnar o câncer. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, mas também tem pessoas aí em Corinto que têm uma energia, dons do Espírito, dons do sopro divino. Olha lá, dons do pneuma. Energia. Tem gente aí que tem uma energia que é capaz de capturar o sentimento do outro. E sabe quando o outro está bem e está mal. E ele consegue transmitir energia positiva para esse que está negativo. Ou mensagens capazes de transformar a vida daquele que está ruim, que está mal. Olha que poder que tinha lá. Ele disse, tem gente aí que tem capacidade pelo Espírito, não de formação acadêmica, mas capacidade pelo Espírito, de ter sabedoria sobre todos os assuntos. Palavra da sabedoria. Olha que coisa magnífica. E ele foi discorrendo. Aí depois ele traz dons ministeriais, traz 5 dons ministeriais. 5 dons de serviço. Eu tinha vontade de reescrever a Bíblia, porque a forma com que se lê aqui, a maioria dos irmãos não entende do que ele está tratando. Dons ministeriais, já vai para o conceito teológico dentro da hierarquia eclesiástica. Mas na verdade o que é ministério? Ministério é serviço. Tem gente aí que tem a capacidade de servir o outro, dentro das várias dimensões de serviços que se encontra na vida comum da população da cidade de Corinto, e principalmente aos domésticos da fé. Gente que consegue governar, gente que consegue atuar dentro das várias áreas de necessidade do povo. De sorte que quando você pega todo o capítulo de número 12, não é a minha intenção aqui discorrer detalhadamente sobre ele, não é uma aula. Não. Eu quero transmitir uma mensagem, existe um caminho mais excelente. Mas ele diz, há tantas habilidades, vocês têm muitos problemas, vocês têm muita confusão, tem muita coisa para ser consertada aí, tem muita coisa para arrumar. Tem entre vocês gente atrapalhada de tudo quanto é tipo. Tem gente aí que aceitou Jesus e pensou, agora eu sou de Jesus. Entendeu? Tem até essa, parece hippie, entende? Crente beleza. Mas que anda tudo contra a palavra de Jesus, que faz as coisas contra a palavra de Jesus, que não obedece ao evangelho de Jesus, que não segue a doutrina de Jesus. E ele chegou a chamar alguns deles de ignorantes, de nécios. Entendeu? Faltos de entendimento. Chamou outros de criancinha. Disse, eu tenho tanta coisa para ensinar para vocês, eu não consigo ensinar, porque vocês não cresceram, não desenvolveram. Vocês não conseguiram a capacidade de adquirir ciência para a vida. Vocês se tornaram religiosos, frequentadores de reunião, e não consegue desenvolver espiritualmente. Está cheio disso. Está cheio disso. E apesar de ter todos os dons e de ter todos os ministérios, as habilidades para servir pessoas, eu quero mostrar para vocês um caminho diferente de tudo isso. É como se o Paulo disse, olha, sabe o que está acontecendo aí?
Não adianta profetizar, não adianta ter ciência, não adianta ter revelação, não adianta botar a mão sobre a cabeça dos outros, não adianta vocês ter todas essas habilidades que vocês têm, se vocês não entrar pelo caminho da excelência, se vocês não forem muito além do bom e do ótimo, se vocês não forem aplicados à doutrina do mestre e desenvolverem eu vou usar a palavra cristianismo, Paulo não usou, mas eu vou usar assim, por causa do entendimento da maioria, um cristianismo que seja de fato do Cristo. O que significa, se vocês não forem um cristão, se vocês não forem conforme Cristo, forem semelhante a Cristo, se vocês não tiverem a unção de Jesus, se vocês não se parecerem com o enviado do Pai, se vocês não adquirirem a habilidade para se conduzir na vida como ele se conduziu, olhando a vida como ele olhou, se vocês não negarem a vocês mesmos e aderirem à proposta do Cristo de Deus, então vocês não estão no caminho da excelência. Ninguém vai à vida perdurável, ou como a maioria entende, a vida eterna, se só dizendo eu sou crente. Aí eu sirvo a Jesus, aceitei Jesus. Tem uma mentira teológica pregada nas igrejas. Você confessou Jesus como seu Salvador? Sim, eu confessei. Quem não vai confessar? Principalmente depois de uma mensagem que tem inferno e céu. Quem quer ir para o inferno aqui? E ninguém levanta a mão. Mas quem quer Jesus? Eu quero. Jesus é a entrada do céu, é o caminho da glória, é a bênção em abundância, eu quero. E aí vai um monte de gente enganada para casa, porque levantou a mão para Jesus. Não é assim. Não funciona assim, é o que o Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto. Se não é desse jeito. Tem um caminho mais excelente do que levantar a mão, do que dizer eu aceito Jesus, do que usar as chaves bíblicas de crença, entende? Isolada do contexto, tanto do contexto imediato, do contexto posterior, e tanto do contexto do livro, quanto do contexto da própria Bíblia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio. E só vai embora dizendo que crê, mas a mágoa está lá, o ódio está lá, o rancor está lá, entendeu? As cargas de coisa ruim estão lá, não mudou nada, mas a pessoa está iludida. Não, mas eu aceitei Jesus, né? Aceitar Jesus é dar vazão para os rios de Deus, para o Espírito de Deus, para o poder de Deus, para a glória de Deus, é deixar o Cristo entrar, e quando ele entra, tudo que não presta sai, vai embora, desaparece, sai fora, porque não há espaço para dois senhores no coração do homem. Aceitar Jesus é ter compromisso com Deus, é fazer um pacto com Deus, é participar da nova aliança. Quando os israelitas romperam o pacto com Deus, eles romperam, eles fizeram um contrato com Deus e não cumpriram. Eles disseram que iam andar na lei de Deus e não andaram. Eles disseram que iam viver para Deus e não viveram. Eles fizeram muitas promessas, e todo o pacto foi assinalado com sangue, verdade, sangue de carneiro, de novilho. Eles disseram: nós seremos o teu povo, e tu serás o nosso Deus. Mas depois eles foram deixando Deus, foram esquecendo de Deus, foram buscando seus próprios interesses, e se desviaram de Deus, ficaram tão longe, que passaram a ser e a viver como as nações que Deus tirou de diante deles. Passaram a ser como todo mundo, igual a todo mundo, a fazer como todo mundo, e como consequência, quebraram o pacto. Quebraram o pacto. Então Deus envia Jesus, seu filho,
Depois de ter enviado patriarcas, depois de ter enviado juízes e sacerdotes, enviado profetas e até mensageiros celestiais, ele agora enviou seu próprio filho, como diz o escritor aos Hebreus. E o filho veio convocar um novo povo, uma população de homens de bem, de mulheres de bem, de gente que quer a coisa direita, de gente que quer justiça, de gente que quer retidão, de gente que deseja uma vida conectada com o Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! E ele então convocou quem quer, quem tem sede. Sede do quê? De justiça. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Oh, glória a Deus. Vocês já não terão mais perturbação, porque descansado da alma é pacificado. Vocês já não terão mais medo, porque vocês se encherão de fé. Isso é, pessoas alimentadas pela palavra do Cristo, pessoas que disseram sim, eu quero Jesus, eu amo Jesus, porque eu amo Deus, eu quero Deus, e como consequência, eu quero aprender de Jesus. Você entende, não é? Eu creio. Tem que fazer um pacto, tem que ter um pacto. E o pacto envolve aprendizagem, discipulado. Eu quero Jesus, eu quero tudo que tu tens para mim. O que o Pai enviou por ti aí? Não, meu Pai enviou para vocês, primeiro, um convite. Qual é o seu convite, Jesus? O convite que o Pai enviou por ti, qual é a proposta? O Pai propõe para vocês o reino dele. O Pai quer que vocês façam parte do reino dele. Vocês querem fazer parte do reino do meu Pai? Oh, aleluia, glória a Deus. E quem responde, eu quero Jesus, eu quero fazer parte desse reino, eu quero pertencer a esse reino. É claro que eu não vou perder essa oportunidade. O que eu preciso fazer, Jesus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Oh, glória a Deus. Arrependei-vos de tudo que é errado. Arrependei-vos dos caminhos, das escolhas, das intenções, das práticas. Reinicie a vida. Essa é uma mensagem de ano novo para você. Aleluia! Reinicie a vida. Para com essa ideia de que eu aceitei Jesus e tudo está certo. Isso é bobagem, isso é mentira, isso é enganação. Eu estou te dando uma mensagem de verdade. Arrependa-se dos seus caminhos, dos seus atos, dos seus erros, do seu egoísmo. Arrependa-se de tudo aquilo que não presta na sua vida, e o Senhor perdoará você, se você tomar uma nova atitude, escolher um novo caminho. E aí surge Paulo, é o caminho da excelência. Há um caminho mais excelente. E então Paulo continua, ele vai dizer que a excelência da vida é o amor. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o caminho, irmão Paulo? Ele começa ilustrando. Eu posso falar todas as línguas existentes. Eu posso voltar a ser um homem antes de Babel, que me faça entender por todos os habitantes da terra. Mas ele vai mais longe. Eu posso até adquirir a capacidade espiritual de falar a língua dos mensageiros celestiais. Você lê aí anjo, mensageiro.
Mas se eu não tiver amor, eu serei só um barulhento passando pela terra. Ah, irmão Adilson, isso não está aí? Claro que não está. Mas o que faz um sino? O que faz um metal quando se bate nele? O quê? Barulho. Eu serei só um barulhento, passando pela terra. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, tudo ficar desvendado diante de mim, eu conheça o futuro e conheça o presente e tenha a revelação do passado de cada um. Em outras palavras, se eu me aprofundar na onisciência do divino, e eu tiver até uma fé capaz de olhar para obstáculos no meu caminho, como o Morro da Cruz, ou o Morro do Atalaia, e essa fé for tão forte, tão poderosa, e eu tiver a ousadia de dizer, arranca-te daí, e vai lá para o meio dos mares, e a montanha desaparecer de diante de mim, e eu resolver os problemas da minha vida, e eu conseguir ter habilidade para desfazer tudo que é mal diante da vida dos outros, e eu não tiver amor, a conclusão, depois de todo esforço, é: nada serei. Nada seria. Tem valor nenhum. E ainda que eu resolvesse distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e eu desejasse entregar meu corpo para ser queimado, olha, vou para uma fogueira por você, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Você está entendendo? O Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto: olha, todas as habilidades, todos os feitos, todas as coisas que vocês realizarem em nome de Cristo só faz sentido se o que motiva vocês é o amor. Se é Deus que está tocando em vocês para realizar. Porque Deus é amor. Se vocês tiverem numa ação na essência de ágape, do amor que não espera nada em troca, que não tem cobrança, não é para aparecer, não é para se mostrar, não é para todo mundo ver que eu fiz, não tem nada a ver com o meu ego. Por que você faz isso? Porque me dá uma alegria. Então é ego. Por que você deu dinheiro para ele? Não, porque eu senti assim, isso me trouxe uma felicidade. Isso é ego. E se não trouxesse felicidade? E se não trouxer fama? E se não houver reconhecimento? E se o que recebe não diz nem muito obrigado? Você para de fazer? É nesse aspecto que ele diz que a excelência desse caminho, chamado Jesus, a excelência deste caminho de reconciliação com Deus, a excelência deste caminho para o reino, a excelência da vida no reino de Deus, ela está estribada em amor. Amor. Ele precisa. E eu ajudo. Ele está caído e eu estendo a minha mão. Ele está nu e eu o cubro. Ele está com fome e eu reparto o meu pão. Ele está com sede e eu dou da minha água. Oh, glória a Deus. Essa é a vida do cristão. Não é o barulho da língua estranha, não é o Pentecoste da profecia, não é a casa da oração e revelação. Não.
é ter amor. Vamos lá. O amor é sofredor. Sofredor. Falou de ti, não tem problema não. Eu o entendo. Disse que tu não presta. Não tem problema não. Eu digo que ele presta. Sofredor. Vai suportando. Vai suportando. Olha só que coisa extraordinária. O amor é benigno. Ele não é maligno. Ele é do bem, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele pensa antes de fazer. Avalia as coisas antes de falar. Quem ama antes de falar, pensa. Será que eu vou machucar? Teve gente que já disse assim: irmão Adilson, eu não sei como tu suporta tal fulano. Eu respondo: eu amo ele. Eu o amo, eu o entendo. Eu entendo os que não me entendem. Oh, aleluia. E eu tenho esperança. Eu confio que um dia ele entenderá também. Oh, aleluia. O amor não se ensoberbece. Não é orgulhoso. Você está entendendo? O amor, o caminho da excelência, viver dentro do caminho de Deus, andar no caminho do Cristo, fazer parte do reino de Deus, é andar com humildade. O que mais tem, eu vejo isso diariamente, é crente: não, comigo se meteu. Aí o que eu tenho para dizer, eu digo mesmo. Mas o problema não é dizer. Tu diz com amor ou com ódio? Não, chegou perto de mim, eu boto para correr. Tá, e qual a tua vantagem? Qual a tua vantagem? O que tu lucras com isso? O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. Quando eu amo, não é o que eu quero, é o que o outro precisa. Não é do meu jeito, é como eu posso fazer para melhorar a tua vida. Você entende isso? Quer uma ilustração? A mulher pecadora e os legalistas judeus com pedra na mão, porque está escrito, está na Bíblia. Está na Bíblia, então nós podemos dar pedrada. Tem gente que procura na Bíblia todos os versículos que pode atacar o outro. Entendeu? Eles chamam de cajadada. Coitado, não conhece a excelência do amor. Não conhece o caminho mais excelente. Jesus, conhecendo esse caminho, sendo o próprio caminho, ele se curva e ao invés de ficar falando, ele fica escrevendo no chão. Todo mundo com pedra na mão e Jesus com o dedo na areia, escrevendo lá no chão. Mestre, na lei diz que deve ser apedrejada, a Bíblia diz que tem que excluir, a Bíblia diz que nós temos que ser tudo perfeito, a Bíblia diz que ele não pode estar no nosso meio porque nós somos um povo santo, a Bíblia diz que ele vai para o inferno. Você é familiar isso? Você já ouviu isso? Eles fizeram assim. Jesus quietinho. Daqui a pouco eles foram ficando nervosos com Jesus. Tu não fala nada? Tu vai ficar escrevendo? Tu não vai dizer nada? Insistiram. Até que Jesus se coloca em pé. Cuidado, quando Jesus fica de pé, lá vai. Jesus olha para eles tudo. Usa a Bíblia para ti. Usa o Evangelho para ti. O Evangelho é para mim. Não é?
Usa o evangelho para ti, usa a Bíblia para ti. Tudo que tu está dizendo para os outros, põe aplicado na tua vida. É assim que Jesus diz, só que ele diz resumidamente. Ele tem essa capacidade de resumir a coisa toda. Eu não tenho. Ele resumiu tudo assim, dizendo, aquele dentre vós que não tem pecado, aquele que está de acordo com a Bíblia, aquele que está cumprindo a Bíblia, aquele que está fazendo tudo que a Bíblia diz. É assim que ele está falando. Atire a primeira pedra. E aquela congregação de judeus descobriu naquele dia que estava fora da Bíblia. Aquela congregação de judeus descobriu que não tinha aprendido nada da Bíblia. Aquela congregação de judeus descobriu que tinham todas as habilidades da Torá, mas não tinham nenhuma capacidade de prática daquilo que a Torá diz. Descobriram naquele dia que, dizendo-se crentes, eram incrédulos. Descobriram que eles ficavam vigiando a vida dos outros para ver quem estava certinho e eles mesmos estavam errados. A luz do mundo que veio à terra chamada Jesus iluminou a consciência deles e fez um estrago dentro deles. Com amor. Não ofendeu, não machucou, mas pelo caminho da excelência do reino, ele só fez cada um pensar em si mesmo. Está escrito que a começar pelos mais velhos. Eu amo os velhinhos. Eu estou quase um já. Entendeu? Mas eu sempre amei os velhinhos, sempre. Sempre gostei de velhinho. As pessoas mais idosas têm uma experiência de vida que sempre me fez querer estar com eles, ouvi-los. E eu louvo a Deus porque fui instruído por muitos anciãos e anciãs. E muito do que sei veio de pessoas bem idosas. A começar pelos mais velhos. Eu disse, eu amo os velhinhos. Mas velhinho às vezes estagna na sua caminhada. E cria uns hábitos e costumes ruins. Os mais velhos precisam rever o seu conceito. Hoje é um grande dia para refazer aí a ideia, a visão, o pensamento. Você entende? Diz que começando pelos mais velhos, o mais velho olhou e disse, eu creio que veio assim a memória, né? Tudo que ele já tinha feito. Sim, desse jeito assim eu não posso tocar pedra. E ele largou a pedrinha dele lá, ou a pedrona, não sei. Largou e saiu. O outro, mais velho, mas mais novo do que ele, olhou e disse, eu também não posso dar pedrada não. E foi embora. Resumindo, até os mais jovens, ninguém estava vivendo a palavra. Ninguém estava obediente a Deus. Ninguém estava no caminho da excelência. Era tudo blá, blá, blá. Era tudo indumentária, performance. Entendeu? Cantavam, eu amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. Entendeu? Pregavam para os outros, faziam oração prolongada nas esquinas, para todo mundo ver que eles oravam. Mas não estavam vivendo a palavra. O que não tem pecado, atire a primeira pedra. Acabou com eles. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quando diz que o amor não se irrita, é o amor que não se irrita, tá? Não é a gente. É porque já tem irmão que diz, mas eu já vi o irmão Adilson irritado. Claro que já me viu. Ficar pisando em cima do meu dedo o tempo todo, vai levar uma canelada. Entendeu?
Pisa em cima do meu dedo. Diga, estás pisando em cima do meu dedo? Ai, ai, ai. Tira aí esse salto daqui de cima do meu dedinho. O cara vai para lá, daqui a pouco vem, pisa de novo. Eu digo, ô amigo, estás com bobagem, né? Estás querendo me provocar, né? Ele tira, daqui a pouco vem, e aí ainda esmaga. Ah! Sai, demônio! Pá! É o amor que não se irrita. A excelência do caminho é se encher de amor, é amar. Você entende? Jesus se irritou ou não? Ele chega a chamar Herodes até de raposa. Teve uma hora que ele ficou até aqui assim, ó. E olhou para os fariseus lá e disse, raça de víboras. Ô suas cobras, sai daqui. Você entendeu? Ele só não queria matar eles. Ele não queria destruir eles. Mesmo sendo cobra, ele queria transformar eles em ovelhas. Ele queria salvá-los, ele queria ajudar. Só que tinha hora que é como o dedinho. O cara fica ali querendo. Vão ver até. Tinha uns pastores antigos que faziam teste com quem estava no ministério. E aí eles ficavam testando. Teve um amigo meu que foi testado 20 anos. Entendeu? Quando chegou no 20º ano, ele não aguentou mais, largou tudo, foi embora. Aí o pastor olhou e disse, não teve perseverança. Perseverante foi aquele diabo que tentava o meu amigo o tempo todo. Você entendeu? 20 anos. Eu não estou falando bobagem, tu sabe disso. Monivaldo aqui passou, conheceu estágios de pessoas que passaram por isso. Meu Deus, 20 anos testando o cara, esmagando o dedinho do cara. Não é disso aqui. Não é disso que o Paulo está tratando. O Paulo está falando de uma conexão com Deus e com os irmãos, de amabilidade, de compreensão, de gentileza, de atitudes. Claro, como pombas para os pombos, mas de serpente para as serpentes. Você entende? Senão, nós não sobrevivemos. O amor não folga com a injustiça. Não há espaço para injustiça em quem mergulha numa vida de amor a Deus e ao próximo. Tudo só, mas folga com a verdade, tem alegria. O amor, ele gosta da verdade. Quem ama quer a verdade. Quer a verdade. Não é assim? Tem gente que em nome do amor, não é em amor, mas em nome do amor mente. Mas por que você mentiu? Não, eu não queria que ela sofresse. Ai, ai, ai. Não, eu menti porque eu não queria que ele sofresse. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A mentira vai vir à tona. E quando aparecer, vai haver sofrimento. Quem ama está disposto a perdoar, está disposto a relevar, está disposto a abraçar, a ajudar, enfim, a oportunizar uma nova chance. Mas é preciso ter verdade. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E para nós resumir tudo, todas as habilidades naturais que o homem tem, todos os dons que ele possui, se acabará, se findará. Um dia não vai mais precisar de profecia, não vai precisar de cura. Aliás, o reino que o Pai está nos preparando é um reino onde não tem enfermidade, não tem morte, não tem dores. Haverá
Quando nós penetrarmos na plenitude do reino do Pai, haverá uma expansão da consciência para a onisciência. Você entende? Ele quer nos fazer participantes da sua própria natureza. Ele quer que estejamos inseridos nele. Nós vamos fazer parte da divindade. As Escrituras falam disso. E quando nós adentrarmos ali, está escrito que como ele é, nós seremos. Quando nós o vermos, nós seremos como ele. O brilho da sua glória e toda a sua natureza vai aniquilar a nossa vida 666 para dar-nos uma vida 777. O que o é aqui carne será aniquilado. Paulo diz: seremos transformados. Nós adentraremos, mas quem adentrará? Quem trilha o caminho da excelência. Esses que adentram por esse caminho indicado pelo apóstolo, e que é o próprio caminho do Cristo, o caminho da excelência, o caminho do amor, da vida em amor, onde o amor é a respiração, onde o amor é a força motriz, onde o amor é tudo em todos, onde adquirimos a plenitude das coisas divinas. Você entende? Eu deixo esse caminho para você refletir. E deixo na bifurcação da vida de hoje para você fazer a escolha. Amar mais a Deus e ao próximo. Adquirir mais de Deus na sua vida. Ou não? Ou vai aí sendo esse crentezinho da pedra? Vai seguindo essa crença. Vai buscando aí as performances. Amém, irmãos? Eu quero o caminho da excelência.